Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, seja bem-vindo ao canal Extra Meeple e hoje vamos falar então sobre Glory to Home. Vou explicar as regras para você que quer aprender a jogar esse jogo. Vem comigo, não precisa ler o manual que eu vou explicar nos mínimos detalhes para você. Bora! Glory to Home ele é um jogo bem antiguinho, tá? Já faz um tempinho. Eu não entrei há muito tempo no hobby, mas desde quando eu entrei, praticamente bem no comecinho mesmo, eu já ouvi falar do jogo. Eles falam que é um dos melhores jogos que a gente tem de siga o líder, onde você pode seguir ações. E assim, tava na minha wishlist há muito tempo. Ele é um jogo que provavelmente nunca mais vai ser lançado. Parece que tem treta, não sei se é entre os autores, ou é o autor e a publisher. Não faço ideia. Enfim, o que importa é o seguinte: temos os arquivos do print and play do jogo e o Ítalo apareceu num grupo e falou assim: cara, vou fazer um print and play, quem quiser, entra no grupo aqui. E a gente, eu entrei nessa e o jogo tá aqui, bonitão. Então hoje eu tô aqui para explicar as regras para você que quer conhecer um pouco mais sobre o jogo. E antes de explicar as regras, eu vou falar um pouquinho sobre introdução. O que é o jogo, como ele funciona, como que faz para ganhar, como que acaba a partida. E é isso, a bateria da câmera acabou, vou continuar aqui na webcam. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber: Glory to Home, você está no papel de um patrício que está tentando ajudar a reconstruir Roma depois do grande incêndio. Você vai ter que ajudar Nero ali a reconstruir Roma. Então, para fazer isso, nós vamos ter diversas ações aqui na frente, diversas cartas, diversas construções que a gente pode fazer, mas o objetivo principal é nós conseguirmos mais influência do que os outros patrícios, que seriam os outros jogadores, tá bom? Influência, então, são os pontos de vitória. E como é que eu consigo influência? Você consegue guardando cartas no seu cofre aqui, que você vai fazer a venda no final do jogo. Você vai construir influência construindo construções e de outras maneiras também, ganhando os bônus de comerciante. E nós jogamos esse jogo em diversos turnos, onde alguém vai ser o líder e ele vai liderar uma ação, e as outras pessoas podem seguir a ação jogando uma carta idêntica, ou caso ele tenha uma clientela igual à carta que foi jogada. Mas é isso, alguém lidera, os outros seguem. Acabou o turno, passa a carta de líder para o jogador e a gente vai fazendo isso até alguma condição de final de jogo ser disparada. E quais são as condições de final de jogo? Ela está aqui escrita no nosso tabuleiro. Primeira condição é quando o baralho acabar. O baralho acabou, alguém não consegue repor a mão, o jogo acaba imediatamente. Segunda maneira de acabar o jogo é quando acabam as cartas de terreno dentro da cidade. Nós temos cartas de terreno, 6 tipos de cartas de terreno, da mesma forma que nós temos 6 tipos de carta, então são 6 tipos de estruturas que podem ser construídas com materiais diferentes. Quando todas as cartas todos os lotes, dentro da cidade forem reivindicados, o jogo acaba imediatamente. Inclusive a pessoa que pegou o último terreno não finaliza a construção. Nós temos uma construção chamada catacumba. Quando ela é construída, o jogo também acaba. Não quer dizer que a pessoa que construiu vai ganhar o jogo, apenas que nós vamos ter um disparo de fim de jogo. A quarta maneira é se alguém consegue concluir um fórum. O fórum ele é uma estrutura, você tem que construir e conseguir a condição de vitória que vai estar escrita na carta. Então você vai ter que construir o fórum, ter um cliente de cada tipo, desses 3 tipos, e um recurso de cada tipo no seu estoque aqui também, tá bom? A última maneira que você pode acabar o jogo é quando todo mundo render e decidir dar vitória para alguém. E essa também é uma opção. Bom, já expliquei como que você faz para ganhar ponto, o que é o ponto, como que o jogo acaba e tudo mais. Acho que tá tudo bem explicadinho. Vamos agora falar sobre as cartas, porque é o cerne do jogo. Aqui é onde tudo gira. Nós vamos jogar só com cartas, apenas com cartas. Então vocês têm que entender como que funciona. Antes de explicar as cartas, eu tenho que explicar como é que você vai montar o seu jogo, setup. Primeira coisa, vai entregar um tabuleiro pessoal para cada jogador. Cada um vai ter o seu próprio tabuleiro. Segunda coisa, ao centro da mesa você vai colocar o Roma Demanda. Não vou colocar aqui porque eu tô faltando espaço, mas ele vai ficar no centro da mesa e ele é utilizado para realizar a ação do legionário. Na hora que eu for explicar ela, eu coloco ele no centro da mesa e explico. Por fim, você vai ter que entregar a carta de líder para o primeiro jogador, e eu vou explicar como que você vai escolher o primeiro jogador na hora de explicar as regras. E beleza, nós temos 4 tipos de carta aqui, 4 blocos aqui que vocês estão vendo. O da esquerda são as cartas do jogo base. Veja aqui o seguinte, as cartas do jogo base, elas têm bolinha, é uma bolinha totalmente opaca aqui, fechadinha. Então separe todas essas cartas, são as cartas do jogo base. Depois disso, nós temos 3 expansões. A primeira expansão é a expansão Geek, onde nós temos as bolinhas vazadas aqui, vocês conseguem ver. Essa expansão, ela não é para você juntar com as cartas que tá no deck aqui. Você vai
escolher construções que você não gosta ou prefere não jogar no deck base, e você pode substituir essas cartas. Então, por exemplo, eu não gosto de jogar com as catacumbas na primeira partida, e a catacumba é uma carta azul. Então eu posso tirar as catacumbas do jogo e adicionar qualquer uma dessas duas construções aqui, né? Pego todas as cartas aqui, tipo, vou pegar os bacanalhas. Pego todos os bacanalhas, substituo por todas as catacumbas e beleza. Então essa aqui é uma expansão para você substituir cartas. Depois disso, nós temos as expansões que você vai escolher só uma para você jogar. Ou você vai jogar com a expansão República ou com a expansão de Império. Existe uma pequena diferença na partida quando você joga com uma e quando você joga com outra, mas de maneira mais geral o Fórum Romano é menos agressivo, as construções são menos agressivas, o Fórum Romano não, a República. Você escolhe uma e descarta os outros decks, volta pra caixa. Você não pode jogar com as duas expansões, tá bom? É uma ou outra, até porque muda o jogo. Eu vou jogar com a República, né, e eu não expliquei. As cartas de República tem um lourozinho aqui, tem um louro. Aqui, essa carta aqui é básica, tá tudo lá pra baixo. Tem um louro aqui. As cartas da expansão de Império, eles têm aqui um raiozinho. Então, cartas com raio, expansão de Império, cartas com louro, expansão da República. Nessa aqui eu vou jogar com a República. Então, eu vou botar junto com todas as cartas aqui e vou fazer o check, misturar aqui, né? Finge que eu misturei. Ok, expliquei as cartas, montamos aqui o setup, né, basicão. Então nós vamos ter agora o nosso deck embaralhado aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos lá. Nossa, carta demais. Então agora eu posso explicar as cartas para você. Nós temos 6 tipos aqui de cartas, tá? São 6 naipes diferentes, são 6 cores diferentes. A estrutura da carta é idêntica. Então nós temos nome da estrutura, ilustração e o efeito que ela vai gerar se ela for construída. Cada carta é uma possível construção, mas pode também ser utilizada de outras duas maneiras. Então nós temos aqui o que relaciona à construção. Nós temos aqui que, além disso, ela pode ser usada como alguma matéria-prima, madeira. Essa aqui pode ser usada, no caso, como pedra. Essa terceira como mármore e assim por diante. Na esquerda nós temos aqui, ó, a ação da carta. Se eu jogá-la como uma ação, eu vou executar com verde uma ação de artesão, com azul uma ação de mercador e assim sucessivamente. Então a carta ela tem 3 possíveis funções. Ela pode ser uma estrutura, ela pode ser um recurso e ela pode ser uma ação. Que ela vai, alguém que vai executar alguma ação, algum personagem. Certo? Nós temos aqui moedinhas aqui no canto. Isso aqui vai servir para construção, né? Indica quantos pontos de vitória o lote, né, o terreno vai dar. E também quantos materiais nós vamos precisar para concluir a construção. Nesse caso, construções de madeira só precisam de uma madeira extra. Pedra, por exemplo, precisam de 3 pedras extras. Né? Você precisa de colocar 3 pedras na construção para você concluir. Então é uma colinha também. Certo? Vou explicar as ações daqui a pouquinho. Na verdade, já por agora, né? Última coisa que vocês têm que saber é o senador. São 6 cartas de senador. E o senador ele vai permitir que você lidere ou siga qualquer carta. É um cargo, é um coringa. Ele vai te dar uma chance de você fazer qualquer ação. Vamos lá então. Então, para terminar de montar o jogo, já entregou o deck. Botou agora o Roma Demanda ali no centro do tabuleiro. Decidiu as cartas e botou o senador do lado. Só falta a gente, então, separar os bônus. Essas cartas de bônus, você tem uma para cada naipe de carta. Certo? Então, é a mesma coisa. É um para cada naipe. Isso vai servir o quê? No final do jogo, o texto está explicando, é 3 pontos de vitória para quem tiver mais de um determinado recurso guardado no cofre. Isso aí eu vou explicar para vocês. Esquenta não, que vocês vão ter que entender a ação de mercador. Última coisa antes de explicar efetivamente as regras, que é bem mais simples, nós vamos ter as cartas de terreno. Quantos terrenos vão entrar? Quantos terrenos a gente precisa construir em Roma para reconstruir ela e o jogo acabar? Você vai separar um terreno para cada igual número de jogadores. Então nós estamos jogando aqui em 3 pessoas, então nós vamos ter 3 terrenos de cascalho. Os terrenos que são fora da cidade estão disponíveis. Você pode sim construir fora da cidade, tá? Mesmo tendo terreno dentro da cidade. A diferença é que você vai ter que pagar a mais, e aí eu vou explicar depois. Então aqui, ó, nós vamos ter 3 aqui,
Ok, esses aqui são os terrenos dentro da cidade. Toda vez que você iniciar uma construção, você tem que iniciar uma construção em um terreno. Se você vai iniciar uma construção de pedra, você pega um terreno de pedra. Vai iniciar uma construção de cascalho, você pega um terreno de cascalho, tá? E eu vou explicar como funcionam as construções e tudo mais. Por fim, você entrega 5 cartas para cada jogador. 1, 2, 3, 4, 5. E essa é a mão inicial do jogador. Existe esse limite, tá? De 5 cartas de mão inicial. Mas ele pode ser aumentado com o passar do jogo, com construções e tudo mais. Então vou passar aqui, porque olha aqui, ó, o tabuleiro ele explica exatamente tudo o que você pode fazer. Ele explica o senador te permite liderar ou seguir qualquer cargo, né? Você tem a ação de pensar, que eu vou explicar, você tem a diferença entre as versões, que eu vou explicar no final do jogo, mas ok. Nós vamos determinar então realmente quem vai ser o primeiro jogador da partida, e vai ter a carta de líder. Para fazer isso, todos os jogadores vão tirar uma carta do centro do deck central. E o jogador que tiver a carta que comece com a letra mais próxima do A, né, que vem antes do alfabeto, vai começar. Nesse caso nós temos o J. Se empatar todo mundo, ou 2 jogadores, faz de novo até alguém conseguir ser o primeiro jogador. Então nós temos J, V e P. O J começa antes. Por que que o jogador inicial é escolhido assim? Porque essas cartas já ficam no descarte central da mesa. E esse descarte vai ser muito utilizado, tá? Então a gente começa com recursos aqui pra gente poder pegar. Então vamos supor, peguei o jardim, eu começo com o líder. E aí o líder, ele vai sempre escolher a ação daquele turno. E ele pode então fazer o quê? Jogar uma carta da sua mão e executar a ação. Por exemplo, a ação de operário. Ou ele pode realizar a ação de pensar, que é o que eu vou explicar para você. Como funciona a ação de pensar? A ação de pensar é quando você, não quero executar a ação, não quero seguir, eu vou repor a minha mão. Então você pode repor a sua mão, só que existem 3 maneiras de você repor. A primeira é, tô pensando. Vou comprar uma carta de senador, e é isso. Acabou uma ação de pensar. Segunda maneira é, vou querer repor minha mão, mas eu tô no limite de cartas. Meu limite é 5, eu tô com 5 cartas. Eu posso comprar uma única carta do centro do baralho. E vem pra minha mão. Se por acaso eu tivesse só 2 cartas e eu quiser fazer a ação de pensar, aí eu reponho a mão até o meu limite. Compraria 3, ficaria com 5, certo? Então tem 3 maneiras. Ou compra um senador, ou repõe a mão até ficar no seu limite. Se você já estiver no limite, se você for repor, você compra uma carta extra. Essa é a ação de pensar. Quando o líder faz a ação de pensar, ao invés de liderar um cargo, só ele executa essa ação, tá? Mas ninguém faz nada. Entretanto, se eu sou o líder e eu lidero, por exemplo, com a ação de mercador, a gente vai passar em todos os jogadores em sentido horário. Então, joguei aqui mercador. Vai para o jogador à minha esquerda. Você quer executar uma ação de mercador? Se ele quiser, ele pode baixar uma carta de mercador e executar a ação também. Se ele não quiser, ele pode executar uma ação de pensar. Então, você lidera ou pensa. Se você pensar, seu turno acaba, só você faz ação. E quando você não é o líder, você pode seguir o cargo que o líder jogou, ou também realizar uma ação de pensar, que é o que eu expliquei. Então é isso, eu jogo a carta, todo mundo decide se vai seguir ou pensar, e aí vai voltar para mim. Quando volta para mim, aí eu executo a ação, e todo mundo que quis executar a ação executa, beleza. Depois que todo mundo executou a ação, aí as cartas que nós jogamos vão pro descarte. Isso é muito importante, lembra disso. As cartas só saem do descarte para cá quando você vai passar a carta de líder para o próximo jogador. Quais são as ações? Agora vamos lá. A primeira ação que nós temos é a ação de operário. Quando eu jogo a ação de operário, nós vamos fazer aquele esquema. Estou liderando o operário. Vai passar para todo mundo. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, pode executar a ação de pensar. Todo mundo escolheu? Aí volta para mim, vou executar a ação. A ação de operário me permite pegar um recurso da mesa e trazer para o meu estoque, que é aqui embaixo. Então eu posso, por exemplo, pegar essa vila aqui. Ela não é mais uma vila. Ela vai vir para o meu estoque sendo uma pedra. Lembra que eu te falei? A carta ela pode ser usada de 3 maneiras diferentes. Como construção, né, que está escrito aqui. Como ação, que foi o que eu fiz com essa carta. Uma latrina, mas eu usei como operário. E como recurso, que foi o que eu fiz aqui. Eu peguei uma carta que veio como recurso. Todo mundo executa as ações, beleza. Todo mundo executou. Tudo que foi utilizado vai para o descarte. E aí eu passo
o líder para o jogador a mais à minha esquerda. Vamos para a segunda carta, que é a carta de artesão. Deixa eu roubar uma carta de artesão aqui do meio. E aí a carta de artesão ela é muito legal, porque ela vai te permitir iniciar uma construção. Nós temos duas cartas que te permitem iniciar construções. Primeira é a carta de artesão, a segunda é a carta de arquiteto, tá? Essas duas te permitem iniciar uma construção. A de artesão, você vai iniciar uma construção ou usar uma carta da sua mão para colocar um recurso em uma construção que já esteja criada. É assim que ela funciona. Vou explicar como que funciona a iniciar uma construção, porque eles vão precisar saber disso. Então, mesmo esquema. Joga a carta. Vou fazer um artesão, supondo que eu sou o líder. Todo mundo decide. Vai seguir, vai pensar. Vai seguir, vai pensar. Vai seguir, vai pensar. Todo mundo terminou? Aí a gente vai para execução de ação. Então, ó, o artesão, eu vou escolher uma carta da minha mão para iniciar uma construção. Eu quero iniciar uma construção de mercador. Essa construção aqui, ó. Circos máximos. É isso que eu vou construir. Então eu venho aqui e pego um terreno de dentro da cidade. Existe uma possibilidade de você construir fora da cidade, mas você tem que pagar 2 ações de mercador. Inicialmente isso não é possível, mas depois quando eu explicar a clientela vocês vão entender que pode. Né? Mas inicialmente eu vou falar. Construção. Escolhe um terreno aqui, escolhe uma carta, pega um terreno, desde que você consiga pagar por ele, as ações dele, e coloca aqui. Então agora eu tenho uma construção que está sendo feita. Estou construindo circos máximos. A construção é isso. Pega um terreno, coloca aqui e ele vai te falar. Então eu preciso da fundação. Lembre que é o seguinte, as cartas aqui são terrenos, tá? Terrenos. Fundação é a construção. O que eu estou colocando. Circos máximos é a fundação. Existe uma regrinha que fala que você não pode ter 2 cartas idênticas de fundação. Por exemplo, eu não posso construir 2 circos máximos aqui. Tá? Não posso fazer isso. As pessoas confundem achando que você não pode, no caso, ter 2 construções de pedra no seu tabuleiro. Mas você pode, sim, não tem problema. Então é isso. Construção é só isso. Pegou ali, escolheu a carta, pegou, botou e foi. Se tiver disponível. Se não tivesse mais nada aqui, aí você não pode fazer. Ok? Além disso, né? Vamos supor que eu já tinha aqui os circos máximos construídos e eu vou fazer ação de artesão. Eu posso iniciar uma construção, igual vocês viram aqui, ou eu posso usar uma carta da minha mão e colocar como recurso em uma construção já criada. Então eu vou pegar, por exemplo, eu quero usar aqui, mas eu não quero construir. Eu quero construir uma nova construção. Eu quero ajudar aqui a completar. Então eu coloquei uma pedra aqui nessa construção. E essa foi a minha ação de artesão. Ou inicio uma construção, ou pego uma carta da mão e coloco em uma construção que está sendo feita. Todo mundo realizou as ações? Descarte e vai embora. Depois nós temos aqui a ação de arquiteto. Olha aqui. Ação de arquiteto. Vamos supor que eu não iniciei. Outra pessoa colocou, vou fazer arquiteto. Passa por todo mundo, chega em mim e eu falo, eu quero seguir. Então jogo uma carta, tá? E eu falo, vou realizar uma ação de arquiteto também. Vou até explicar uma outra coisa. Vamos supor que eu não tenha esse arquiteto, mas eu quero seguir a ação. Então eu posso fazer uma petição, que é descartar, no caso, 2 cartas iguais. Deixa eu pegar aqui. Descartar 2 cartas de mesmo naipe, mesma cor, para executar uma ação. É como se eu descartasse 2 cartas para ter um senador. Né? Eu uso fazer a ação de senador, que é liderar ou seguir qualquer cargo. Então, isso é fazer uma petição, tá bom? Porque você dá mais flexibilidade. Eu não tenho carta, eu quero muito executar essa ação, mas eu tenho 2 repetidas que eu não vou fazer nada. Então, você mantém ela porque você pode usar ele como um coringa. Então, eu gastei 2 cartas de vila aqui e falei, vou fazer a ação de arquiteto. E a ação de arquiteto me permite o quê? Me permite iniciar uma nova construção, igual eu expliquei para vocês, ou então também colocar um recurso em uma construção. Deixa eu fingir que eu estou construindo aqui, ó. Eu já tenho essa aqui também. Aí me dá mais carta aqui na minha mão. Sei lá. Aí eu jogo aqui e faço ação de arquiteto. O que a ação de arquiteto me permite? Me permite construir ou colocar um recurso. O artesão me permite colocar um recurso que esteja na minha mão. O arquiteto, ele me permite pegar um recurso que esteja no meu estoque. Então eu vou pegar essa pedra que está no meu estoque e vou colocar aqui, ó. Essa é a diferença, tá? Das 2 ações entre artesão e arquiteto. Artesão constrói ou usa a carta da mão para colocar recurso na construção. Arquiteto constrói ou usa a carta do estoque para completar
recurso aqui. Todo mundo executou as ações, descarta, passa o líder. Vambora! Eu não expliquei o que acontece quando você conclui uma construção, né? Quando você conclui uma construção, você vai colocar a carta aqui, a última carta aqui embaixo. Ok, completei uma construção. Precisava da fundação mais 3 recursos, eu tenho. Então, a construção entra no jogo, eu faço um tuck aqui, pego todas as cartas que eu usei, vai ficar aqui embaixo. O que está no texto aqui começa a ter validade e o lote vem aqui para minha influência. Ó, agora eu tenho 5 de influência, então é assim que você consegue influência ao longo do jogo. Beleza? Então, é isso, tá? Vocês estão vendo cortado provavelmente, eu deixei esqueci de explicar, então eu tô explicando no final e colocando mais à frente. Eu acho que eu vou fazer isso, não sei, se estiver vendo no final, ficou assim também. Ação, a próxima ação é a ação de mercador, então deixa eu guardar uma coisa no meu estoque. A ação de mercador é bem tranquila, você coloca o mercador aqui e fala, vou executar a ação de mercador. Faz o mesmo esquema, passa por todo mundo, né? E a ação de mercador ela é o seguinte, eu vou... Opa, só descarta no final. Eu vou pegar uma carta do meu estoque e vou colocá-la no meu cofre. Então, quer dizer que eu guardei um recurso para vender no final do jogo. Quando eu guardo uma carta no estoque, ela, ó, aqui dá 3 pontos, tá vendo? Eu vou conseguir os 3 pontos de vitória. Cada carta que tá aqui no cofre, cada recurso, vai me dar ponto de vitória. Então, eu vou conseguir os pontos de vitória no final do jogo. E se eu tiver mais, no caso, pedra que qualquer outro jogador, eu ainda vou ganhar um bônus, que são essas cartas aqui. Essas cartas, no final do jogo, a gente vai verificar quem tem mais de cada recurso no cofre. Quem tem mais madeira? Ah, eu. Então eu ganho esse bônus. São 3 pontos extras. E assim a gente faz isso para todos os recursos. Se alguém tiver empatado. Ah, eu tenho 2 madeiras e outra pessoa tem 2 madeiras. Ninguém ganha o bônus de comerciante. Ele é só para vencedores. Beleza, então é isso. Uma vez que você colocou carta no cofre, você não pode mais olhar. Tá? É mistério. Então fica aí o tchan do negócio. Todo mundo executou, descarta o mercador. Simples assim. Penúltima ação é a ação de patrono aqui, né? Vamos fingir aqui que tá na vez de outro jogador. Ele executa a ação lá e às vezes executa o mercador. Eu posso executar. Mas eu tô com 2 cartas na mão, eu falo assim, eu quero pensar. Eu não quero seguir. Eu quero pensar porque eu posso pensar ou seguir. Então eu vou repor a minha mão. Vou comprar 3 cartas aqui. É lógico que eu não embaralhei, eu preciso comprar cartas, sei lá, do meio aqui do baralho. Certo? Vamos fazer o seguinte, simular. Deixa eu voltar isso aqui para cá, eu preciso de uma carta aqui para poder mostrar como funciona. Ação do patrono. Como funciona a ação do patrono? Eu vou executar a ação do patrono. A ação do patrono me permite pegar alguma carta do descarte e trazer para minha clientela. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui ó, o operário e vou trazer aqui para minha clientela. Existe um limite de cartas guardadas no cofre e clientelas que você pode ter. Esse limite ele é igual à sua influência. Então, nesse momento, eu só tenho 2 de influência. Então, eu posso ter no máximo 2 clientelas e no máximo 2 cartas guardadas no meu cofre. Beleza? De acordo com o que eu vou evoluindo, ganhando mais influência, eu vou me permitindo ter mais clientelas, mais pessoas que trabalham para mim e um cofre maior. Então, ação do patrono, eu pego uma carta do descarte aqui, começando do líder, né? Que ele executou, e coloco aqui. Como que funciona a clientela? A clientela vai te dar uma ação extra daquilo. Então, se num cenário futuro, numa rodada futura, alguém executar ação de operário, e eu não tiver carta de operário e não quiser fazer uma petição, porque eu posso, não tem problema, eu tenho uma ação de operário aqui, e eu posso executar essa ação, que é pegar uma carta aqui e trazer para o meu estoque. Beleza? É isso que faz. Um detalhe. Essas ações aqui não permitem que você pense com elas. É só executar. Lembra que eu te falei? Você pode seguir ou pensar. Mas as clientelas não têm ação de pensar, somente seguir. E eu posso, por exemplo, usar um operário. Cacete, tá difícil achar carta aqui. E se ao invés de seguir, eu quiser liderar o operário? Beleza, eu posso liderar o operário aqui, ó, com a carta e ganho mais uma ação de operário. Então, nesse caso, eu tenho 2 ações. Lembra que eu falei que vocês poderiam construir fora da cidade, mas vocês têm que gastar 2 ações se você quiser construir? É assim que você consegue. Com 2 ações de artesão ou 2 ações de arquiteto, você se permite a construir fora da cidade. Um detalhe que eu deixei passar é, se eu tiver
operário aqui e assim, alguém liderou o operário, chega em mim, eu posso seguir, mas eu não quero seguir. Eu posso executar a minha ação pessoal de pensar e depois executo as ações de operário que eu tenho na minha clientela. Beleza? Então são ações bônus. Se eu tiver minha clientela desse jeito aqui, ó. Rapaz, a clientela ficou forte. Executar a ação de patrono. Eu posso seguir a ação de patrono e eu executo mais uma ação extra. Então chamando para executação de mercado. Aí eu falo, pô, eu quero executar ação de mercado aqui, ó. Deixa eu dar um zoom no meu tabuleiro. Executação de mercado. Então eu tenho 1, 2, 3 ações de mercado. Ou seja, eu poderia pegar 3 cartas do estoque e jogar para cá. Mas se eu não quiser seguir, eu posso pensar e ainda assim executar mais 2 ações que eu tenho na minha clientela. Então, você ter clientes aqui, ter pessoas que trabalham para você é muito bom, tá? Isso aqui eu vou te falar. Estrategicamente é um dos pontos-chave do jogo, na minha opinião. E vamos então para a última ação que nós temos, que é a ação do Legionário. Lembra que eu te falei que tinha esse tabuleiro aqui? Então, ela é usada na ação do Legionário. A ação do Legionário é o seguinte: a pessoa que vai executar, o líder, ele vai falar assim: vou executar uma ação de Legionário. Da mesma maneira das outras ações, as pessoas podem seguir ou pensar. Chegou em mim e vou executar. Então, como que funciona o Legionário? Eu vou escolher uma carta da minha mão, que vai ser um recurso, por exemplo, Mercador. Então, eu escolho o Mercador e falo: Roma demanda pedra, que foi o que eu coloquei. O resto das minhas cartas eu deixo aqui guardado. Então, Roma demanda pedra, o Legionário disse. Quando isso acontece, todos os vizinhos da pessoa que está executando a ação no momento vão olhar a mão deles. Se tiver pelo menos uma pedra, eles vão ter que pegar essa carta para mim. Então, meu vizinho, vamos pegar uma carta aqui. O meu vizinho da esquerda aqui, ele tinha pedra. Aí ele vai ter que entregar a pedra para mim. Quando ele entrega a pedra para mim, os meus materiais vêm para o estoque, tá? Porque a Roma está demandando e ele vai querer construir com isso. Então ele tinha, o vizinho da direita não tem a pedra. Infelizmente ele não tem. Então ele vai falar glória a Roma e nada acontece. Tem pessoas que falam que você pode olhar a mão da pessoa, que ela tem que te mostrar a mão. Não existe isso no manual, tá? Simplesmente fala glória a Roma e passa. Então eu jogo a carta, escolho um recurso que Roma demanda, os meus vizinhos vão ver se tem recurso. Tem recurso? Me entregam uma carta que vem para o meu estoque. E por fim, eu pego um recurso que esteja na mesa, se estiver disponível, né? No descarte. Então assim, você vai poder farmar uns recursozinhos aí no seu estoque, ok? E aí depois disso tudo, a carta que estava no meio aqui, que você usou, volta para sua mão. Você está só indicando o que você quer. Tá? Isso aqui é para dar uma flexibilidade maior no jogo também, para você não poder solicitar recursos que você não tenha. Então você tem que ter pelo menos um do recurso que você está querendo pegar. Todo mundo descarta então o Legionário depois que todas as ações foram executadas, passa o líder para a próxima pessoa e mete bronca. E essas são as ações do jogo. O jogo funciona assim: você vai escolher, se você for líder, você escolhe se você quer pensar ou liderar. Se você quiser pensar, é a única coisa que você faz. Repõe a sua mão daquela maneira que eu expliquei e passa a carta de líder. Se você quer liderar, você escolhe uma ação, todo mundo pode seguir ou pensar. Depois que todo mundo decidiu se vai seguir ou pensar, a gente executa. Todo mundo executou a ação, aí descarta a carta. Ok? E a gente vai fazendo isso até uma das condições de jogo serem disparadas. Uma possível condição do jogo é a seguinte: só tem um recurso aqui. E aí eu vou iniciar uma construção. Rapaz, eu só pego as coisas que não tenha na minha mão, né? Ô, nhaca. Pronto, arrumei. Vou executar a ação aqui, ó, de arquiteto, que me permite construir alguma coisa. Aí eu vou construir uma prisão. Então eu venho aqui, pego, coloquei. Assim que eu coloquei, que eu peguei aqui a último terreno dentro da cidade, o jogo acaba, essa construção não é completada e vai embora. Acabou o jogo. O que a gente vai fazer? Vamos tirar essas cartas, tudo que tá na sua mão vai embora e a gente vai somar. Como que somos os pontos de vitória? É bem simples. Você vai somar a influência que você tem aqui, então tem um 5 de influência. Você vai ver se alguma estrutura te dá ponto de vitória. Por exemplo, a estátua dá. Se nenhuma der, as estruturas não valem mais nada. Nós vamos olhar então no cofre.
quantos recursos que eu tenho guardado. Eu tenho uma pedra guardada. Então, eu tenho mais 3 pontos de vitória. Tenho 8 até o momento. E vamos distribuir as cartas de bônus de comerciante. Se eu, por exemplo, for o cara que tem mais pedra, aí eu ganho o bônus de comerciante, ganho mais 3. Fiz 11 pontos. Se eu empatei em tijolo aqui com outro jogador, nada acontece, ninguém ganha. E aí a gente distribui todas essas cartas. Quem tiver mais pontos de vitória depois dessas 3 somas, vence o jogo. E é isso, tá? O jogo é bem simples. Parece complexo, mas é muito fácil de se jogar, tá? As cartas têm texto, mas nossa, é tão irrisório, é tão pouquinha coisa, o efeito é tão simples de entender que fica tranquilo. Você vai escolher as cartas e a expansão que você vai jogar. Você vai montar o tabuleiro, entregar um para cada um, 5 cartas para cada jogador e nós começamos a jogar. Na sua vez, você pode liderar. Se você for líder, você pode liderar ou pensar. Se você não for líder, você vai poder seguir o líder com a carta idêntica ou realizar a ação de pensar. Se você tiver dúvida, comenta aí, ou pode deixar que eu vou tentar te ajudar ao máximo, tá? Não tem muitos detalhes para falar. É um jogo, eu gostei muito mesmo de jogar ele. É um jogo de siga o líder que você consegue seguir mesmo não tendo a carta, né? Fazendo a petição. Para mim, o ponto de destaque do jogo aqui são as construções. Isso é genial. Genial demais. O controle de influência que você tem que ter. A clientela também. Como você gerencia a sua clientela. Qual carta que você pega. O momento que você joga. Porque você tem que pensar. Se tem 2 cartas só no meio do jogo aqui. E sei lá, se vai ser o terceiro a seguir, às vezes não compensa você fazer uma ação de operário, não vai sobrar carta. Às vezes não compensa fazer uma ação de patrono, porque não vai sobrar carta. Então você tem que pensar no timing também. Cara, gostei muito mesmo. E a diferença entre as duas versões, da República e o Império. Na República, existe a sua mão inicial é 5 cartas, tá? Igual a gente falei. E você paga 2 cartas para fazer a petição, que é cartas idênticas para fazer uma ação coringa. Na versão do Império, você começa com 4 cartas na mão e 1 senador. Então você começa com um senadorzinho. E ao invés de você pagar 2, você vai ter que pagar 3 cartas para fazer uma petição. 3 cartas de mesmo naipe, de mesma cor. E é só isso que muda também, além das construções. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, comenta aí, se inscreve no canal. Vou ver se eu consigo trazer uma partida, se eu convenço a patroa a jogar comigo. Não sei. E já tem outros vídeos, tem mais vídeo gravado também. Espero que se você tá chegando agora, você possa se inscrever e acompanhar o conteúdo. Eu sempre tento trazer um conteúdo de excelência, com qualidade para vocês. E fechou. Um beijo, um abraço, valeu, falou e fui.